E aí, pessoal, aqui é o Jack. Acabei de largar comida pra minha cadela aqui e vou gravar um videozinho pra vocês, bem rápido. Bom, agora o que tá se falando no Brasil aí é sobre, novamente, a visita do Drauzio Varela ao presídio onde ele esteve e descobriram ali qual era o real motivo daquele presidiário que ele visitou. Ele matou uma criança de 9 anos. Isso é seríssimo. E algumas pessoas estão vindo me perguntar o que nós fazemos diante disso. Bom, primeira coisa, nós precisamos, diante de uma situação como essa, pensar muito naqueles que estão sofrendo. Essa família que perdeu um filho, já fazem 10 anos, mas essa família com certeza ela nunca mais vai se recuperar plenamente. Então eles precisam de muito amor, de muita oração, de cuidado. Segundo, nós precisamos que o nosso Estado faça justiça. Então, precisamos disso. Nós precisamos de, no mínimo, prisão perpétua, no mínimo no Brasil. Mas o nosso país é complicado, né? Não existe regime perpétuo, então, no mínimo aí, não ter progressão de pena já seria uma ótima notícia no nosso país. Não haver regressão, né? A pessoa cumprir 1/6 da pena, não existir isso já seria muito bom. Mas uma coisa que nós precisamos como cristãos é saber diferenciar entre Estado e Igreja. São duas esferas completamente diferentes. Então o Estado precisa agir com rigor, com força, com peso. O Estado precisa ter uma mão forte contra o crime. Mas nós não podemos cair na narrativa que a Igreja precisa dar os ares do Estado na nossa nação. Então, o que me anoja é descobrir, depois de um tempo, que, mais uma vez, a Globo utilizou aquilo como panfleto ideológico, aquela visita do Drauzio Varela até o presídio. Agora, eu ressaltei essa semana ainda que passou, que a igreja faz isso há muito tempo. E deixa eu dizer uma coisa, quando você entra num presídio, você não pergunta a ficha do preso, você prega o evangelho para ele. Por isso que aquela atitude do Drauzio Varela, ela tem os seus pontos positivos, o trabalho que ele vem fazendo há muito tempo nos presídios, óbvio que tem. Mas somente a igreja pode trazer de fato uma resposta para o que sofre e para aquele que causou o sofrimento. Então, algumas pessoas têm dito aí, não, Jesus nunca abraçou alguém como esse cara. Cara, já, muitas pessoas. Eu não estou defendendo aqui em hipótese alguma um abrandamento da pena. Por mim, esse cara deveria ser executado pelo Estado. Eu creio na pena de morte. Só que até num corredor da morte você tem um capelão que prega a palavra para quem está indo para o corredor da morte. Até num corredor da morte, nós precisamos que alguém abra o livro da capa preta e pregue o evangelho. Porque o papel do Estado é julgar, condenar. O papel da igreja é estender a mão e não contrapor o trabalho do Estado e nem o trabalho do Estado contrapor o da igreja. Mas havendo uma mútua cooperação. O problema é que há uma ignorância no nosso país sobre os papéis, as funções, a esfera do Estado e a esfera da igreja. E confunde-se muito isso. Então deveríamos sim entrar nos presídios, pregar o evangelho, amar os presos. Precisamos fazer isso. E o Estado deve prender, coibir, ser duro e firme contra a criminalidade. Eu sei que no contexto do Brasil hoje não tem como, na verdade existe pena de morte no Brasil. É em caso de guerra, né? Mas existe. Se em caso de guerra, se alguém abandonar, desertar, se não me engano, é pena de morte. Mas nesses casos não existe pena de morte. Então, se houvesse, o Estado poderia muito bem cumprir o seu papel
e a igreja cumpre o seu. Eu vejo que esse caso aí do Drauzio Varela, ele exemplifica muito bem como a mentalidade do cristão no Brasil é tacanha, ou aplaude o Drauzio Varela em tudo que ele fez, disse, não, isso é o evangelho, isso aí que ele fez é o evangelho. Isso é mentalidade burra. Ou não, os presos não podem ouvir o evangelho, pregar lá é perda de tempo. E como eu falei ontem no Facebook, se a gente levar isso a sério, o que a Globo quer, nós vamos soltar Barrabás e ninguém vai cada vez mais aumentar o número de mortos, de inocentes mortos. Mas se nós levarmos também do outro extremo, o que alguns cristãos querem, nós nunca vamos pregar o evangelho para nenhum assassino. O apóstolo Paulo era assassino. Escreveu 13 cartas no Novo Testamento, se converteu ao evangelho. Em hipótese alguma devemos abraçar o erro, mas nós devemos pregar o evangelho e acolher o pecador. O Estado faz o papel dele e a igreja faz o seu papel. Então, alguém pergunta, se fosse a tua filha, eu ia estar quebrado, eu ia estar sofrendo. Falei, tá. Minha cadela louca gritando. Eu ia estar chorando, estar desesperado. Eu ia precisar que uma parte da igreja cuidasse de mim, no caso a igreja local onde eu congrego, e haveria uma outra igreja local que teria condições de pregar o evangelho para o preso. Vocês entendem? O corpo de Cristo ele já é grande para isso. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês. Não caiam na lorota ideológica dos nossos dias. Resistam. Resistam ao ódio. Resistam ao ódio e resistam à sedução de aplaudir a cultura para de volta receber o aplauso dela. Essa galera que tá com essa ânsia, né, de ser aplaudida pela cultura, resista. E se você teve piedade daquele presidiário, se você viu a matéria e você teve piedade, você não é o idiota. Você não é o idiota. O céu não está rindo de você. Tá bom? Vai chegar um momento onde os bobos, que somos nós, vai ficar revelado para tudo e para todos que no fundo não éramos bobos. Não fica triste, não fica... A culpa não é sua, a culpa é do que essas pessoas estão fazendo, tá bom? Então vamos seguir. Precisamos de leis mais duras, leis mais firmes e uma igreja potente e poderosa no evangelismo. Eu vou aqui porque senão, cara, minha cadela já terminou a comida e ela tá bem louca, ela vai começar a latir, minha filha tem que dormir, tá bom? Um abraço, fiquem com Jesus, falou!